Sandra Tambani, Estado do Paraná, trabalho na rede estadual de ensino. A modalidade é educação profissional. A mantenedora, ela se utilizou das aulas remoto, né, EAD, durante essa quarentena. Todo o processo de ensino-aprendizagem foi organizado através dos apps, né? O Classroom, Aula Paraná, o Meet, o YouTube, as aulas gravadas e transmitidas pela TV e atividades impressas para o aluno que não tinha condições do acesso à internet. Quanto à autonomia, né, é um debate ainda forte dentro das escolas, né? Por quê? Porque a CED, ela organizou as aulas gravadas pela TV e posta essas aulas no Classroom e também posta as atividades. Então, essas atividades, elas chegam todas prontas, né? O aluno assiste a aula, o professor desenvolve as atividades. No entanto, na educação profissional, a matriz curricular, ela é diferente. E essa diferença, ela proporcionou, sim, a autonomia para o professor produzir seu material, o seu conteúdo, a partir do seu plano de trabalho docente. Mas as aulas, as questões continuam chegando no Classroom independente disso. Então, o Classroom acabou dificultando a organização, receber essas aulas dificultou a organização do professor e a compreensão do aluno, o que ele deveria fazer e o que ele não precisa fazer. Então, essa situação criada acabou dificultando e questionando essa autonomia, né, perante toda a comunidade escolar. Nesse processo, o planejamento desenvolvido, as ações pedagógicas, as principais dificuldades o processo de adaptação, né? Então, o processo de adaptação foi o primeiro momento, o primeiro mês, ali onde a equipe pedagógica e professores tiveram dificuldades, o aluno a aprender a acessar. Então, dentro do nosso planejamento, do que a gente tinha que caminhar, essa foi uma das dificuldades, né? Hoje, a dificuldade, ela está presente em convencer o aluno a participar. Então, o nosso planejamento hoje de organização da equipe gestora está em buscar soluções para que o aluno acesse e participe ativamente das atividades. A escola em que eu trabalho, ela atende regionalmente, então não é um bairro específico, ela atende toda a região, uma certa região. Então, o que que acontece? Você não tem o conhecimento local, então você não conhece o aluno que é do bairro, porque ele não é do bairro. Então, esse conhecimento estrutural nós não tínhamos. Mas, no entanto, como esse aluno tem condição de vir de longe, ele é uma escola que agrega todos os bairros da cidade e cidades vizinhas. Esse aluno é um aluno que tem essa condição. Então, esse aluno, ele tem, a maior parte dos alunos, a condição estrutural de ter equipamento, ter acesso, ele tem. Então, isso a gente tinha conhecimento, que a maioria tinha, né? Daí o que aconteceu? A gente começou a perceber, ao planejar as atividades, ao desenvolver, que alguns tinham acesso, né? Alguns tinham acesso, mas esse acesso era limitado. A internet não era de boa qualidade. Ou o aparelho dele, o equipamento que ele usava, ou o notebook, ou o computador, ou o celular, era compartilhado.
Era ele mais pessoas que usava para trabalho e para estudar. Ou que ele tinha o equipamento, até mais de um, só que ele não tinha o acesso à internet. Então, o planejamento mudou. Então, a gente começou a se organizar de forma que atendesse os diversos casos. Então, alguém que não tinha acesso nenhum era material impresso. Quem tinha computador não tinha internet, era por e-mail, porque ia por e-mail do pai, onde ele trabalhava, ou da mãe, ou ele ia na escola e buscava um pendrive com material. Ou ou normal, seguia né, a sequência. Então, toda a organização, o planejamento foi levado em consideração a condição do acesso do aluno para desenvolver a parte curricular, né? A Secretaria de Estado da Educação, ela enviava diariamente orientações. No primeiro mês, diariamente você tinha informações. Essas informações, então assim, aí tem dois lados positivos, né? Porque a secretaria se organizou muito rápido para realizar as aulas online, né? Então isso é positivo. Ela se organizou, ela se estruturou de alguma forma para isso, para dar suporte para as unidades escolares. Bom, só que essa organização também não tem como ser 100% no primeiro momento. Ela foi se organizando tempo a tempo, ela ia testando aquilo que podia fazer, como fazer, fazia, mas isso gerou uma situação estressante para a equipe gestora e professores e equipe pedagógica. Por quê? A gente organizava, daí tinha que refazer, tinha que replanejar. Quando a gente pensava, passava a orientação para o professor, no outro dia tinha que mudar essa orientação. Então, isso dificultou o planejamento, né? Então, as ações da secretaria contribuíam porque ela dava um suporte, mas ao mesmo tempo ela travava o meu trabalho, né? Hoje isso mudou, hoje a secretaria já tem todo, então, mas é aquilo que eu falei, era um momento de adaptação. Naquele momento de adaptação, a secretaria exigiu muito da gestão, dos gestores. A secretaria tudo era tudo diretamente com o diretor, sabe? Então, é, e ela trabalhou, e assim, hoje a secretaria trabalha com gestor e equipe pedagógica, esses dois são, né, a equipe diretiva da escola é isso, equipe pedagógica e gestor. Então, existe uma cobrança muito grande. E daí a gente foi construindo isso. Então, as ações da secretaria tinham o lado positivo que contribuía e tinha esse lado que nos dificultava, né? Que eram as alterações, as mudanças. Mas que foi nos primeiros 2 meses, agora a gente está bem mais. Hoje tem todo o suporte de legislação, das normativas, que a gente consegue trabalhar melhor. Quanto ao processo de ensino-aprendizagem, né? Então, dentro da escola, o processo de ensino, passando o processo de adaptação, que o professor conseguiu se achar dentro do ensino remoto, qual era o papel dele, como que ele podia encaminhar, quais as possibilidades de trabalho, como a sua organização do trabalho pedagógico se deu, deslanchou. Então, hoje, o processo de ensinar, ele está, a maioria maçante dos professores conseguem dar conta. Então, você tem um grupo bem reduzido que tem uma dificuldade muito séria. E você tem outro grupo que tem algumas situações que você tem que ir lapidando, né? Mas situações que lá no momento presencial também aconteciam. Mas o processo de ensino, tá. O processo de aprendizagem, o aprender, a gente tem aquele aluno que não tem condições, porque ele não tem acesso, né? Aquele aluno que tem condições, mas ele não consegue se adaptar ao ensino à distância, não é o mundo dele. E tem aquele aluno que tem e consegue se adaptar, e consegue desenvolver as atividades, consegue se programar, participar das aulas, ele consegue, ele se compromete com a aprendizagem. É um processo de compromisso, de eu querer fazer, de eu querer participar, de eu acordar de manhã e assistir aula online,
de eu à tarde se me organizar e fazer, né? Depende do meu horário, seguir minha grade horária da escola. Então, existe aprendizagem nesse momento? Existem. A maioria dos alunos, uma grande parte dos alunos estão aprendendo bem, muito bem. Tem uns que estão aprendendo no limite, é o básico, aquilo que... E tem aquele que não quer, não vai. Mesmo ele tendo acesso, ele não quer e se recusa, né? Então, esse processo da aprendizagem ocorre, mas é diferente. A condição desse aluno é diferente, o desenvolvimento é diferente. Então, eu não posso dizer que não tem. Tem, mas e a gente precisa ter um olhar diferente para esse momento para avaliar, porque senão a frustração é muito grande. Então, a gente tem que pensar diferente para analisar o processo de aprendizagem diferente. Dentro do projeto político-pedagógico da nossa escola, é contemplado sim as tecnologias digitais. Nós dividimos, dentro do nosso projeto político-pedagógico, nós temos uma organização de eixos norteadores. Todo o processo a gente pensa a partir desses eixos norteadores. Um dos eixos é escola digital, né? O desenvolvimento digital da escola, das mídias digitais. Então lá a gente tem várias ações, muitas ações. As que estão ligadas diretamente é formação. Então, a gente tem há 3 anos, a gente oferta, no momento de capacitação, oficina do Google Sala de Aula, que é o Classroom. A gente oferta oficina de quadro digital. Nós ofertamos atividades relacionadas Brincando de Cientista, que é uma oficina Brincando de Cientista que trabalha os aspectos de desenvolvimento do ensino e pesquisa, né? Então, que está bem próxima, ela está sempre envolvida com as tecnologias. Então, são 3 momentos de formação específico para o professor que é trabalhado esse aspecto. A gente propicia com os laboratórios um ambiente mais tecnológico, né? Então, a gente usa muito das redes sociais para divulgar o trabalho do professor, trabalho desenvolvido em sala de aula no dia a dia. E a gente também trabalha essa formação com os alunos, né? Essa formação do Classroom, né? Alguns alunos tiveram oficina, da iniciação científica. Todos os alunos da escola passaram por uma oficina ou mais de iniciação científica, motivando ele a pesquisa. Então, trabalhando essa pesquisa, trabalhando essa iniciação científica, que ela está muito próxima desse desenvolvimento tecnológico, das tecnologias digitais, né? Então, isso está no momento de formação, está no cotidiano da escola, está presente no cotidiano da escola. As maiores dificuldades que a gestão encontrou nesse período é o engajamento do aluno. Então, isso está bem presente. É um número reduzido? É um número reduzido. Você tem aí 30% dos alunos que não querem se engajar. Talvez menos, né? Tem aquele que não tem o acesso, ou acesso muito ruim, e aquele que não quer realmente. Então, eu percebo na gestão planejar ações sobre essa dificuldade que é o engajamento do aluno, o comprometimento do aluno. O aluno não se compromete, a família não tem a cultura de acompanhar o hábito de estudo ou de exigir que o aluno estude e que desenvolva esse hábito de estudo. E, portanto, nesse período, como ela não acompanhava antes, não exigia que ele estudasse, ela não consegue ter domínio dessa ação, da ação do aluno estudar. Então, ele fica sozinho em casa, que a família vai trabalhar, filho, estuda, mas o filho não estuda, né? Então, eu acho hoje a maior dificuldade nossa é a gente desenvolver ações para o engajamento do aluno. Eu acredito que após pandemia haverá a permanência das ferramentas digitais que hoje estão presentes. Então, no processo de ensinar, o professor vai estar utilizando essas ferramentas,
porque o aluno vai cobrar, né? Então, quando a gente coloca para o aluno o que é positivo na aula online, ele fala o uso do Meet, a videoaula, poder assistir as videoaulas por várias vezes, assistir a gravação do professor, me organizar, estudar em casa, o meu tempo, no meu tempo. Então, tudo isso vai fazer com que o aluno cobre do professor as estratégias digitais, né? Com as ferramentas digitais. Então, eu acredito sim que a partir de agora o processo de ensinar toma um outro patamar, onde o professor vai se utilizar mais dessas ferramentas, porque essa ferramenta, quando é híbrida, né, o presencial e o virtual, ela facilita a vida do professor. Hoje, ela dificulta por causa do problema do engajamento do aluno, mas lá no presencial, ela vai auxiliar o professor, ela vai trazer essa harmonia, né? Do facilitar o meu trabalho, o aluno gostar e, e na escola, quando a gente começou a trabalhar as oficinas do Classroom, o objetivo era construir o hábito de estudo do aluno, desenvolver o hábito de estudo. Então, isso trouxe uma perspectiva nova, né? E isso acho que vai ficar assim, eu acredito que ficará. Para nós, da educação profissional, a apesar de ter a facilidade, nós já tínhamos assim, eu acredito que de 150 professores, pelo menos 70 já usavam o Classroom, né, como uma ferramenta de apoio. Então eles já tinham esse conhecimento. Então não foi tão dolorido para esses 70 professores, eles fizeram um movimento muito legal, né? Alguns deles se destacaram. Eles fizeram oficinas para ensinar os colegas, eles fizeram tutoriais para aluno, para professor, para equipe pedagógica. Então a gente teve esse movimento dentro da escola de criar todo esse equipamento, de construir isso, né? Então, nesse sentido, foi bastante positivo. A união entre os professores, a, a solidariedade. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou bem presente e ficou bem legal. Outro aspecto daí, assim, que para a educação profissional foi difícil, é os estágios, né? Então, são 8 cursos, desses 8 cursos, 6 tem estágio obrigatório. Então, não fazer o estágio, as aulas práticas, né? Então, todos os cursos têm aula prática de laboratório. E não ter o laboratório ali, ter que fazer, adaptar, simular a prática, é difícil. E esses dois fatores levou à desistência do aluno do subsequente, né? Então, o aluno do subsequente, ele é o adulto que trabalhava o dia inteiro nesse período de pandemia, muitos perderam emprego, o trabalhador, né? E que voltava para casa e ele tinha que ainda assistir a aula, né? Então, porque quando ele volta, quando ele vai para a escola, ele sai do trabalho, vai em casa, toma um banho e vai direto do trabalho para a escola. Lá tem o espaço dele, ninguém vai incomodar, tem o espaço dele, a sala de aula, o laboratório. Em casa ele chega, ele tem a família, ele tem os filhos, ele tem o filho que está fazendo tarefa, que ele tem que esperar terminar de usar o computador para ele assistir a aula. Ele tem a própria TV que está chamando ele para o jogo que está chamando ele tem o cansaço físico que chega no sofá. Então é mais difícil. Então essas questões da aula prática, do estágio de não estar num espaço próprio para estudar, fez aumentar muito a desistência, né? Então a gente tem essa dificuldade na educação profissional, foi um dos fatores que eu acho que foi muito complicador e foi bastante está sendo desafiador para a escola.